Doutor Márcio de Carvalho, prazer mais uma vez recebê-lo. Sempre prazer é meu, Cristina. É muito bom desvendar essas histórias de tabus, de medos, né? Do homem falhar, do homem não conseguir, do homem não ter desejo, que é muito diferente, né? Um homem, por exemplo, pode ter ereção, tem a potência, mas não tem o desejo? Comum isso, Cristina. É? Comum. Funciona no automático, o homem? Ele pode funcionar no automático perfeitamente. Ele faz, vamos dizer assim, ele cumpre a obrigação, certo? Ele funciona, mas não tem vontade. Ele vai lá, tem uma relação, isso é comum ele falar, olha, eu tenho a relação, doutor, só para ter. Vou lá, minha mulher lá, vou lá, faço, reage, mas não tenho vontade. Ou seja, falta o combustível, né? Quer dizer, o motor está inteiro, mas o combustível está na reserva. Que coisa, eu não imaginava não, gente. É. Eu sei que mulher faz, né? A coisa sem vontade, não precisa de todo aquele tanto de sangue ali na região. O homem não, o homem precisa de sangue. Quer dizer que o homem pode fazer sem ter vontade. Que coisa! Fiquei aos 52 anos, hoje eu aprendi isso. E o contrário também é verdadeiro, viu? É mesmo? Muitas vezes o que acontece, ele tem aquela vontade enorme, mas não funciona, ou seja, o combustível está em dia, mas o motor não funciona. E eu acho que incomoda mais daí, né? Incomoda mais, né? Vamos dizer, Cristina, que as duas coisas o paciente incomoda ele se sente mal nessa situação. É. Né? Se sente mal, ou seja, as duas maneiras ele não está à vontade, né, na relação. A reposição hormonal é um assunto muito debatido, muito falado, muito indicado, inclusive, talvez até, né, torta direita. Muito bem colocado. E aí a gente fica preocupado. Então, quer dizer, um homem está com um problema na questão sexual, seja qual for, é só ir lá, medir o hormônio, está baixo a testosterona, vamos repor e está tudo certo? Olha, Cristina, existe todo um critério para a reposição. Como você mesmo bem colocou, existem situações em que a gente vê aí absurdas de reposição, tipo reposição hormonal, usando esse hormônio do crescimento, coisas que não têm um respaldo científico. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A medicina é baseada em ciência e em evidências. Então, para se fazer uma reposição hormonal à base do principal hormônio masculino, que é a testosterona, que nós temos que nos focar nisso, é preciso que ele tenha sintomas. E sintomas associados também com uma comprovação bioquímica, ou seja, o exame de sangue comprovou isso. Então, aí sim o médico vai tomar posição em relação à reposição. Controlada, ele vai tomar a vida inteira? Nem sempre. De que maneira é feita essa reposição? Vai ser discutida com o paciente, se ele vai fazer um tratamento via oral, se ele vai fazer um tratamento à base de gel, à base de injeções, vai depender muito do critério bioquímico que ele encontrou nos exames. Né? Ele tem que ter sintomas, ele tem lá aqueles sintomas, baixa de desejo, ele está, força física, diminuiu a força muscular, tristeza, depressão, perda de massa muscular, massa óssea, ou seja, principalmente a baixa de desejo. Tá? Nem tudo isso pode ser classificado como responsabilidade do hormônio. Qualquer homem em uma certa idade... Aliás, o único hormônio. Temos tantos hormônios, né? Exato. Então, a testosterona é o principal hormônio do homem. Então, nós temos que nos focar nesse sentido. E aí, sim, vê a necessidade de repor a testosterona. Quer dizer, se está precisando fazer uma reposição, ou seja, doar, fazer com que ele tome uma testosterona, um hormônio que vem de fora, ou seja, fazer intramuscular ou fazer à base de gel, ou se ele precisa fazer o estímulo dele próprio, estimular a própria produção dele. Então, todos esses critérios têm que ser avaliados para fazer uma reposição saudável, que o paciente tenha benefícios, né? A mulher, quando ela deixa de produzir os hormônios, ela tem que entrar com essa reposição, em alguns casos, também com a indicação médica. E aí ela vai para o resto até um tempo muito grande. No homem também é um período longo ou não? Vai depender, Cristina. Se ele tem a necessidade de fazer a reposição, a gente vai fazer a reposição e vai fazer controles, certo? Por isso que tem que ser uma reposição controlada, para verificar se essa reposição foi efetiva, foi eficaz, tanto do ponto de vista bioquímico como clínico. Mas como o corpo ele está. deixa de produzir e depois pode voltar? Pode voltar, depende. Ele passou por uma situação de estresse muito grande, ele teve problemas aí com grande repercussão emocional, isso pode ter uma influência hormonal.
A gente não acreditava isso anteriormente, mas existe. Existem pessoas jovens hoje com muita responsabilidade. Dependendo da né? fase ou do problema, ele pode ter, né? Algumas doenças crônicas, também. né? Diabetes pode fazer com que haja uma certa alteração hormonal. Algumas doenças crônicas, né? Também podem ser responsáveis pela diminuição da produção hormonal. Cabe ao médico interpretar isso muito bem, fazer a reposição e fazer um controle disso. Se realmente ele vai precisar fazer por longo tempo, vai depender muito do controle hormonal que ele vai fazer no segmento desse paciente. Quando o paciente chega lá no consultório com um tipo de problema, seja qual for a queixa, da questão sexual, ele espera um tratamento que resolva 100% aquele problema dele, e a medicina oferece isso? Como é que está hoje, especialmente nessa área? Cristina, essa é um velho debate que nós temos, né? A famosa expectativa que o ser humano existe, né? Ele está lá, ele quer resolver o seu problema ontem, ele demorou 3, 4 anos para chegar até o médico, mas ele quer resolver ontem. E ele cria uma expectativa muito grande, como qualquer ser humano, né? Então, quanto mais está envolvido o problema emocional, Cristina, quanto mais ele demorou para procurar, mais vão se acumulando aquelas complicações emocionais, insegurança, medo de falhar. Então, nem sempre você consegue um resultado 100%. Eu digo até que às vezes 100% está na cabeça do ser humano, né? Ele consegue ser eficaz. Nossa, melhorou muito, consigo, mas eu queria mais. Entendeu? Então cabe muito bem ao profissional colocar essa posição, saber trabalhar com essas expectativas. A verdade é que quanto mais tempo demorar para tratar qualquer tipo de problema ou doença na medicina, não vai ter como a coisa se reverter. Não existe caso na parte do envolvimento sexual que não tenha também uma repercussão emocional. Ele fica inseguro. Não existe um caso de ejaculação precoce, de perda da potência, de impotência sexual que não tenha uma certa influência emocional. Às vezes essa influência é até maior que as causas físicas que levaram ele a procurar o médico, né? Está associado, por exemplo, perder o desejo pode significar que em curto espaço ou a médio tempo ele vai perder também a condição de ereção, doutor? É fatal, isso acontece. Se ele perde o desejo, ele fica já, vamos dizer assim, ele não tem aquela vontade de procurar. Então ele vai deixando passar o tempo, a parceira começa a desconfiar porque acha que ele não está mais procurando ela. Qual é o motivo? Ele não está mais me procurando, ele começa a deixar de lado, e daí quando ele começa a se recuperar isso, ele vê que as suas ereções, vamos dizer, ele se desacostumou com aquela situação de procurar, ele fica, vamos dizer, inabilitado, ele fica muito tempo sem ter uma relação, ele perde o treino. Perde o jogo. A falta de desejo pode ser precursor de um problema que vai acontecer. É comum acontecer. Ou ele já estaria, né, sentindo o que estava acontecendo, mas tentou disfarçar. É comum acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele perde o desejo, já não tem mais aquela ereção que ele vem, porque a partir do momento que ele não está disposto sexualmente, ele já não tem aquele estímulo, né? Ele não tem aquele ímpeto sexual. Então também ele perde aquela rigidez maior que quando ele está excitado. Já que ele não tem desejo, ele não se excita tanto, então ele vai perdendo também a potência sexual, né? E falando de ejaculação precoce, existe algum, pelo menos pela média de atendimentos que você faz no consultório, de tempo que o homem percebe que ele realmente está só ele se satisfazendo de forma muito rapidinha, malemar, e que a parceira vai ficar realmente chupando o dedo com a ejaculação precoce? Tem um tempo para ele verificar isso? Ele enxerga? Cristina, o que tem mais impacto na ejaculação precoce, o homem às vezes não percebe. Ele vai tendo isso aí, ele vai lá, atinge o orgasmo mais rápido, ele vai deixando isso com o passar do tempo. Mas quando a sua parceira fala uma mínima observação durante a relação, puxa, isso poderia demorar um pouco mais. Isso derruba ele. Ele sente, puxa vida, eu acho que agora eu estou com um problema. Ou seja, quando ela cobra, mesmo que discretamente, isso acontece frequentemente com os casais, né, ela está cobrando um pouco da melhora da performance sexual, ou seja, que ele permaneça mais tempo, o homem começa a se dar conta que realmente o problema já está incomodando mesmo. Aí sim ele procura ajuda. E ele fala, minha esposa, minha parceira começou a reclamar dessa situação. Eu tenho há muito tempo, doutor. Mas quando ela começou a reclamar, o homem se preocupa hoje, Cristina, com a mulher. Mas quando a mulher também não tem desejo e o homem dá aquela rapidinha, ela fala, puxa, tá tudo certo, não tem problema nenhum acontecendo. Aí é o pior cenário possível. Aí é o pior cenário possível. A mulher não tem vontade, ele vai lá, faz e fica nessa... Faz muito malemar e porcamente. E fica nessa situação dramática. Para eles tá bom, né? Para eles tá bom. Mas eu fico pensando na questão de qualidade desse relacionamento. Não.
Ai, meu Deus, eu estou procurando uma palavra mais amena para falar. A qualidade desse... eu quero falar gozada, gente, mas como é que eu falo? Desse orgasmo. Desse orgasmo. Isso. Tem que falar mais bonito. Prejudicado. De Do ambas homem, as não partes. é também? Curtinho e sem graça? Lógico, ele não tem a sensação completa para isso, né? Ele chega lá, ele já ejaculou, ele quase nem sentiu, certo? E a mulher também sem desejo, às vezes não vai se dedicar a isso, ela não vai se relaxar o suficiente. E o homem também, aquela ejaculação que ele tem rápida, precoce, fatalmente ele não vai ter o desejo, ele não vai ter a sensação, ele não vai curtir o relacionamento, né? Vai curtir a parceira. Não vai degustar, né? Não Vamos vai dizer, degustar. nesse ponto de vista, sim. É isso, na prática é isso. Eu queria entender, dias atrás você comentou aqui que existem alguns tipos de problemas que nem o Viagra resolve, ou seja, o cara toma um azulzinho e a coisa não funciona. Como é que é o perfil desse homem? Que tipo de problema ele tem? Isso acontece frequentemente. O homem, quando ele começa a perder a potência, ele passa a se automedicar, ele começa a ouvir o vizinho falando, o amigo dele falando. Ah, eu usei isso aqui, usei aquilo lá, funcionou bem, ele começa a usar, vai lá no Paraguai comprar, isso é muito frequente a gente encontrar aqui em Maringá. E isso muitas vezes não vai funcionar bem, não era esse o foco que ele precisava, entendeu? Não era esse remédio que funcionaria, ele precisava de, às vezes, ter um diagnóstico mais preciso para fazer um tratamento mais direto, pontual no que está acontecendo. Então ele toma o remédio e aí imagina a dramatização, a partir do momento que não funciona com o remédio, já não está funcionando, tomou o remédio e não funciona, isso tem um impacto negativo muito grande. Ou seja, ele não está conseguindo nem com o remédio. Puxa, eu tomei Viagra, e chega a tomar 3 comprimidos de uma vez. Tomei 1, 2, 3, é verdade. Chega a tomar vários comprimidos de uma vez, aí que não funciona, aí existe um bloqueio emocional muito forte, ele fica totalmente inseguro, se afasta da parceira, se ele tem parceira, às vezes ele termina o relacionamento para tentar buscar ajuda. Ou seja, não tem que passar por tudo isso. Se ele tem dúvida, se ele não tá passando por uma fase ruim, se não está funcionando bem sexualmente, procure o seu profissional, procure o urologista, conversa com ele, veja o que ele pode lhe indicar, como ele pode lhe orientar, para que você não passe por uma situação, vamos dizer assim, tão difícil como essa de ficar tomando remédio e não começar a dar resultado. Porque é fato, né? Cada tipo de problema é único. É pessoal, é intransferível. Emocional, tá muito engajado também, nisso, né? Homens que têm uma sensibilidade, que se afetam mesmo. Exato. Com problemas ou familiares ou mesmo de trabalho, não é? Então, assim, ó, eu gosto sempre muito, aliás, já trago o Dr. Márcio aqui no meu programa há algum tempo, exatamente para a gente poder conversar esse assunto de uma forma mais tranquila, entender, especialmente as mulheres que me assistem, que elas são tão importantes nesse trabalho de recuperação do homem quanto a vontade dele de ir ao médico. Ou seja, é você que tem que dar o pontapé inicial aí dessa partida, não é? A mulher, ela aceita até que o homem não consiga, às vezes, funcionar, tudo, mas ela quer o quê? Ela quer uma atitude. Não adianta, ela pode até aceitar ela tem uma o situação. tempo dela também. Ela quer uma atitude do parceiro, né, claro. nesse sentido. Gostoso conversar com ele, o nosso urologista de plantão, Dr. Márcio de Carvalho. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Disposição, Cristina. Trazendo tanta coisa boa, né? Notícias sempre boas. A urologia é uma das especialidades que busca muito, melhora. Para os homens, a gente esperando aí, né? Para as mulheres também alguma coisa. Por enquanto, a ciência não trouxe nenhuma novidade. Ai, gente, vamos preparar a música aí.